um dia especial, né? Dia de Ogum, que na verdade foi absorvido pelo sincretismo, né? Afinal de contas é comemorado de fato dia de São Jorge, né? Um santo que pelas suas características, pelas suas histórias, foi absorvido pela cultura de santo. Tá? E tem candomblé que cultua Ogum no dia 23 de abril, a grande maioria dos umbandistas, né, cultuam Ogum no dia 23 de abril como o dia dele. Particularmente, salve quem entrou, particularmente eu acredito, tá? E é só uma opinião, jamais vou falar em nome da Umbanda, em nome da comunidade de santo, tá? Que ter o dia do orixá é bonito, é bacana, a gente aproveita de toda a psicosfera que está sendo emanada, mas dia de santo é todo dia, né? Quisera a gente ter, quisera a gente ter a possibilidade de você conseguir sacralizar para o seu orixá que seja todos os dias da sua vida. Mas nos aproveitando do dia de Ogum, da psicosfera, no Rio de Janeiro, na Bahia, nesses lugares grandes onde se cultua bastante, São Jorge, Ogum, que a gente se alinha a essa força, a gente se alinha a essa egrégora formada, né, no país, para pedir, né, as aberturas dos caminhos e tudo mais. Como dirigente do CEIA, eu trouxe para vocês aqui, quem é da nossa comunidade de santo, né, quem é médium da nossa casa e quem não é, algumas reflexões do esoterismo, da simbologia de Ogum. Eu misturei tudo, fiz algumas anotações ontem e vou comentá-las aqui com vocês e vou falar aqui com vocês um pouco a respeito da força, um pouco a respeito da frequência de Ogum, da simbologia, né? Me pautei pelos Itãs, né? Os Itãs são as lendas mitológicas que exemplificam, justificam, demonstram o que é o orixá, sua força e sua correlação. Trouxe aquilo que eu sinto de Ogum e um pouquinho da nossa experiência de terreiro, para vocês aprenderem um pouco mais, quem sabe, dessa força tão voraz, tão forte, tão intensa que é Ogum. Tá? Ogum Obá, Ogum Obá, o seu complemento no nosso sistema de crença, Ogum é o impulso inicial, vital, que penetra e faz o que deve ser feito. Faz o que deve ser feito, faz por qualquer meio necessário. Age por qualquer meio necessário para que, sobretudo, uma nova realidade se estabeleça. Ogum é aquele orixá que nos Itãs, nas casas, enfim, é o orixá que vai na frente. Sendo o orixá que vai na frente, Ogum é extremamente conhecido por ser o orixá dos caminhos, porque quem constrói o caminho do material a partir do espiritual no nosso sistema de crença é Ogum. Obviamente, trazendo aqueles que vêm atrás, né? Mas Ogum, é o orixá desbravador, por assim dizer. É o orixá desbravador nato. Né? E ele deixa esse caminho para aqueles que vêm atrás. Até por isso, muitas pessoas, quando fazem suas oferendas a Ogum, fazem suas preces a Ogum, suas giras a Ogum em alguns lugares, realizam eles em beiras de estrada, em caminhos de muita passagem, em estradas de ferro, né? Estradas, as ferrovias, porque também traz como elemento material todo o simbolismo dessa energia de desbravamento, de passagem, de abertura de novos caminhos, de novos processos. Ogunhê!
E tudo que é novo por si só, aqui nesse mundo, né? Tudo que é novo é algo que altera a realidade, né? Passa inexoravelmente, o novo passa por um processo de transformação da realidade, de transformar coisas. E essa energia de transformação, de alteração da realidade, a partir de coisas que se alteram, é uma energia afim com Ogum, né? A gente tem essa coisa bem humana de pedir para algum dinheiro, caminhos abertos, essas coisas todas, né? Mas o Ogum é, esotericamente falando, o orixá dessa transformação da realidade a partir de ações que alteram inclusive a matéria, se for o caso, para o progresso, para o avanço, né? Ogum é o orixá da tecnologia. Ogum é o orixá do progresso. Ogum é o orixá da transformação dessa nossa realidade, a partir do instante em que age pelo natural, inclusive, né? Ogum está no ferro que vira enxada e possibilita a agricultura. Até tem um entendimento africano de que Ogum, todo dia tem um pássaro especial, olha que beleza, de que Ogum é o orixá protetor dos agricultores, né? Porque Ogum é quem providencia as ferramentas necessárias para que haja esse avanço. Ogum está no lítio que vai nos computadores da humanidade. Ogum está no aço que vai nas estruturas dos prédios, das casas, dos castelos, dos templos. Então veja quanta simbologia podemos compreender a partir de que Ogum também pode ser, nesse mundo dual, a partir daquilo que é divino, nesse mundo dual, também Ogum é o orixá que transforma ferro em espada, que transforma ferro em arma e que transforma computadores como um mecanismo de controle de massa, né? Nesse sentido, a gente entende que tudo aquilo que vem de Deus já não é um, é dual. E manifestado em trino, né? Então, assim como Ogum traz esse avanço, tem algumas coisas relacionadas à energia de Ogum que a gente deve compreender e levar em consideração na nossa compreensão nesse mundo de meu Deus. Ogum, a contraparte, né, desse processo de Ogum é o violento. Mas não é o violento no sentido da agressão. Apenas, pode ser, né? Mas é o violento no sentido do antinatural. Ogum é aquele que vai pegar a pedra que na lei natural da natureza, na organização natural da natureza, quando nós pegamos uma pedra na mão, a tendência dela é cair. Ogum é aquele que pega a pedra e extrai o metal dela e joga ela para cima e forja aquilo. Portanto, o violento nos itãs de Ogum, o violento nessa simbologia fraca que a gente tem sobre a ideia de Ogum, é essa violência agressiva. Na verdade, Ogum é aquele que age sobre o natural. Não é sobrenatural, sobre o natural. E nesse sentido, é necessário que Ogum impute algo que é muito característico para ele, que é a força. Ogum é o orixá da força, é o impulso forte, né? É a força que você pode compreender tanto quanto física, quanto energética, quanto emocional, quanto espiritual, né? E não é apenas
um sentido de força para resiliência. A força que eu menciono aqui, olha só como a gente toma cuidado quando a gente entende termos esotéricos, né? Então, se violento é agir ante, isso tem uma origem etimológica, se eu não me engano é do grego, tá? Enquanto o violento é agir sobre o natural, o forte de Ogum não é resiliência. Ah, ela é forte porque aguenta todas as porradas da vida. Não. Ogum é forte porque traz, e aqui é uma chave esotérica importante para a gente compreender a força de Ogum, porque ele traz a capacidade de agir. Sobretudo, porque quando a gente fala que Ogum age por qualquer meio necessário, na verdade é porque ele está lidando com as debilidades internas, com as limitações internas e externas. Mas Ogum não age contra a lei divina. É um orixá. Olha que importante a gente entender isso sobre Ogum, né? Quando Ogum age por qualquer meio necessário, e esse qualquer meio necessário está presente nos itãs, está presente nas lendas, né? O qualquer meio necessário é quando Ogum, como força e impulso, te faz sublimar tudo que há de limitante dentro de você e sobrepujar tudo aquilo que é externo. E nessa questão, força, abre aspas, violência, impulso vital penetrante, a gente entende Ogum como desbravador, como orixá do caminho, como orixá da abertura do caminho. Né? A força de Ogum é o axé, a partir de onde ele realiza as coisas. E a gente entende essa violência, que é essa alteração do meio natural, como um método que Ogum realiza o seu trabalho. Né? Convenhamos que pensa em você agora, certas realidades que precisam ser transformadas de você, no sentido de agir sobre as regras impostas suas, não requer uma certa violência? Ou a imposição de uma lei que sobrepuja o natural e sublime o interno? Pensem a respeito disso com essa força de Ogum sobre você. Ao cavar o solo, ao caçar, ao unir o aço, o concreto, Ogum está dando o seu axé para que a civilização seja construída. A Revolução Industrial, por exemplo, até pensei nisso, a Revolução Industrial, por exemplo, é uma compreensão voraz da energia do sagrado agindo para com o homem. E aí é o seu livre-arbítrio, a sua oportunidade de escolha que faz com que todo esse alinhamento energético, todo esse pensamento, toda essa estrutura seja transformada para o mal, né? E esse antinatural possibilita, dando o exemplo da Revolução Industrial, possibilita que o homem não busque meios sustentáveis para se avançar, para poder evoluir. E isso tanto no mundo externo, usando o exemplo aqui da Revolução Industrial, tanto quanto os mundos internos, né? Em busca de um desejo, em busca de uma meta, em busca de um sonho, a cegueira do impulso da criação, do desbravamento, faz com que nós não tenhamos, né? Com que nós não tenhamos a amplitude necessária da influência de todos esses processos. Por isso Ogum nunca age sozinho. Por isso que Ogum sempre abre os caminhos acompanhado pelos seus irmãos. Em alguns itãs, Ogum, por exemplo, é irmão de Exu. Existe uma relação, né, fortíssima de Exu com Ogum,
no sentido de que Exu é o terreno, é o espaço onde vai ser preparada a obra. Ogum é o desbravamento. Falando aqui de meios bem simplórios para vocês irem em busca de mais conhecimento em cima disso, né? E tem até uma qualidade de Ogum nas umbandas, nos candomblés por aí, chamada Ogum Choroquê, que é essa energia de Ogum com Exu, né? É o caminho e a construção, o caminho, o espaço e as virtudes do guerreiro e do mensageiro dos orixás, quase que juntas, mas não são, obviamente, a mesma coisa. Para aqueles que lutam, para aqueles que labutam na energia de Ogum, o preço a ser compreendido, tanto nos itãs quanto nas umbandas, numa boa escola iniciática, né? O preço a ser convivido é conviver com o preço do fracasso. Tem uma frase dita por um grande babalaô que diz o seguinte: Ogum descaminhos também são caminhos. O fracasso é a forma com a qual Ogum tem de aprender, ou o filho de Ogum, ou aquele que está na energia de Ogum tem de aprender. Gosto dessa ideia de que descaminhos também são caminhos. Pode não te levar para o desejo, mas te leva para o aprendizado. Ao contrário de que muita gente preconiza por aí, Ogum, como eu já falei, não vem sozinho. Ogum, nos itãs inclusive, é aquele que traz essa possibilidade de transformar o natural, essa força, essa violência, né, que é agir diante do natural, esse impulso. Ogum também ostenta a irmandade quando ele se propõe a ensinar tudo que ele fez, tudo que ele aprendeu na abertura daquele caminho para seus irmãos. Então, como os filhos de Ogum têm muita propensão, né, quando doentes espiritualmente, a irem para a questão da ganância, Ogum, no seu estado equilibrado, os filhos de Ogum, as forças de Ogum, tendem a fazer um processo ambicioso, né? A ganância é quando você quer tudo para você mesmo. O ambicioso é quando você quer tudo e o melhor para você e os outros. E nesse sentido, Ogum carrega a força dessa ambição, ainda que ele seja o que vai na frente, o primeiro impulso, né? Aqui também a gente tem um conhecimento que foi, infelizmente, né, deturpado bastante em solo brasileiro. Porque Ogum também, e aqui tem uma outra analogia com Exu muito forte, né? Ogum também é um agente da lei divina. Como todos os orixás, né? Como todos os orixás são obras de Deus, Ogum é aquele que corrige os aspectos ativos da lei. Se Exu corrige os aspectos da passiva da lei, da esquerda na lei, Ogum é o orixá que corrige e atua na ativa da lei. Em alguns momentos, nos itãs, e a gente compreende que é necessário que a nossa consciência tenha determinados impulsos, determinados conhecimentos para compreender os aspectos da ativa da lei, a lei divina, né? Não é a lei do karma, a lei divina. Karma depois que agiu, a lei divina, antes de agir. Então Ogum atua nesses aspectos da correção, da compreensão da lei divina. E nos itãs, né, é contado inclusive que ele pune os injustos. Olha a analogia com o Sermão da Montanha. Ele pune os gananciosos, ele pune os fervorosos, ele pune os fanáticos, ele pune os traidores. Olha que interessante, Ogum é a ativa da lei, né,
que faz um processo de correção consciencial. Nesse sentido também. Ogum também é orixá do ensino. Por tudo aquilo que eu disse anteriormente, uma das correlações esotéricas de Ogum é o ensino aos seus irmãos. Tá? Nesse sentido, Ogum é o orixá que sempre está à frente, mas é sempre aquele disposto a voltar. E nesse sentido a gente entende, né, que Ogum vai, sofre, volta, conta para os seus irmãos e leva eles juntos, e esse faz esse progresso, esse avanço sempre, né, que é o caminho da nossa humanidade. Bom, essa foi uma pequenina reflexão de alguns conceitos um pouco mais esotéricos da força de Ogum, que eu queria trazer aqui para vocês. Quando eu falo esotéricos, tá, eu não estou querendo revelar segredo nenhum. Né? Eu falo mais esotérico no sentido de não serem grandemente difundidos. Ok? E vou aproveitar esse encontro para dizer que, e fazer com que essas pessoas que estão me assistindo ou que irão me assistir, desmistifiquem a questão de Ogum como orixá da guerra. Ogum só lutou, para quem compreende os Itãs, para quem compreende a força de Ogum, Ogum lutou para que haja a paz, para que haja a lei divina em ação. Quando os negros no solo brasileiro fizeram o favor, né, ou o serviço, ou de serviço, quem sabe, não sei o que você pensa a respeito disso. Quando os negros se apoiaram tanto na força de Ogum, no período da escravidão, com as magias, com as oferendas, com as armas, com a simbologia, com os ataques, com os quilombos, enfim, N histórias que nem vale a pena abrir todas aqui. Quando o Ogum é popularizado dessa maneira, isso foi um subterfúgio, né? Isso foi uma necessidade que aqueles povos antigos africanos escravos encontraram para angariar força para lutar diante da escravidão. Né? Agora, na nossa vida, a guerra que deve ser guerreada na senda da iniciação é contra quem? Contra nós mesmos. A guerra externa, ela é um processo profundo de falta de consciência cósmica, de falta de integração com o meio, com os irmãos, de falta de integração com a lei. Todos os conflitos que nós temos, você tem que pedir para Ogum a força para sobrepujá-los. Lembra que eu falei? A gente sublima, vence todas as nossas debilidades e limitações internas para sobrepujar o mundo externo. Ir além dele. Ir além do que o outro vê como conflito. O conflito não é vencido quando a gente vai no embate com a pessoa. É quando a gente tem condições de sobrepujar a ela, ainda que ela permaneça do mesmo jeito. Essa é a força. Infelizmente, temos essa questão do inimigo muito mal difundida dentro da Umbanda. O orixá que eu invoco para vencer o inimigo, o orixá que eu invoco para ganhar a batalha, o orixá que eu invoco para vencer guerra. Não, isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com o sagrado. Isso é mundano. Isso é mulata psicológica de gente fanática e ignorante. Respeito
sistema de crença deles. Mas nós que podemos conhecer e aprender alguma coisa, não podemos agir assim. Temos que entender os aspectos internos e externos dessa força e dessa frequência para sempre pedir a vitalidade do impulso criativo, penetrante, do desbravamento desses mundos, agindo com os nossos irmãos do lado e atrás de nós. O atrás é porque Ogum é aquele que aprende primeiro para ensinar os outros, né? Para a gente poder vencer a vida, vencer tudo que a vida imputa sobre nós. E eu estou na minha batalha interna, eu estou na minha batalha externa. A Umbanda não prepara vitoriosos, a Umbanda prepara guerreiros. Né? Por mais que a gente se esqueça disso e queira vitória sobre alguma coisa ou alguma questão, a gente logo em breve se lembra de que o que a gente deve pedir é para ser bons guerreiros. Porque a vitória é só quando a gente alcançar os braços do Pai. Até então é guerra e trabalho e avanço e força. Tá certo? Eu operei a boca ontem, estou falando meio diferente hoje ainda, estou com um pouco de dor, mas vou deixar aqui para vocês, para a gente fazer aqui o nosso encerramento, a emanação e a força através de alguns pontos de Ogum populares, iniciáticos, de louvação, de raiz. Então, vamos fechar os nossos olhos e vou pedir, né, vou trazer esses pontos de Ogum para esse dia especial, para todos os dias que são especiais na vida da gente, com a força da minha, a grande amiga e cenário Jabuticabeira. Saravá Ogum, ô Patacuri Ogum, Ogum Iê, Patacuri Ogum, Ogum Iê, Patacuri Ogum, Ogum Iê. No seio da minha Umbanda ouvi os clarins de Ogum chamar. No seio da minha Umbanda ouvi os clarins de Ogum chamar. Acorda, meu terreiro, Ogum já está de ronda, ele é orixá, ele é beira-mar, ele é beira-mar. Um ponto de invocação das 7 forças de Ogum. Desejo a ele, a todos os nossos médiuns e consulentes do CEIA, aos internautas que nos acompanham. Ogum cruzou a espada em meu caminho. Ogum fincou a espada em meu caminho e cruzou em meu peito sua lança de fé. E cruzou em meu peito sua lança de fé. Por 7 vezes Pai Ogum me levantou, 7 caminhos com sua mão me guiou, com sua espada pronto para me defender,
Meu pai Ogum não deixa filho sofrer, enquanto a lua brilha nos campos do Maitá. Está na hora de saudar, bravo guerreiro de Umbanda, no toque da alvorada, não tem inimigo algum, é vencedor de demanda, general de Umbanda, salve pai Ogum. Ogum, Ogum de lei, Ogum Megê, seu matinata vem também. Salve Ogum rompe mato, seu Ogum Iara no Congá, salve seus sete ondas, salve seu beira-mar. Ogum, Ogum de lei, Ogum Megê, seu matinata vem também. Salve Ogum rompe mato, seu Ogum Iara no Congá, salve seus sete ondas, salve seu beira-mar. Ogum Iê. A primeira espada quem ganhou foi ele. A primeira espada quem ganhou foi ele. Ele é Ogum Megê, que veio de Aruanda aos seus filhos proteger. Ele é Ogum Megê, que veio de Aruanda aos seus filhos proteger. Na porta da Romaria eu vi um cavaleiro de ronda. Na porta da Romaria eu vi um cavaleiro de ronda. Trazia um escudo no braço e uma lança na mão. Ogum venceu a guerra e matou o dragão. Trazia um escudo no braço e uma lança na mão. Ogum venceu a guerra e matou o dragão. Ponto da Umbanda esotérica de proteção. Quanta agulha no mar, quanta agulha no mar, meu escudo é de ouro, meu pai. Quanta agulha no mar, quanta agulha no mar, quanta agulha no mar, meu escudo é de ouro, meu pai. Quanta agulha no mar. Teu cavalo corre, tua espada reluz, tua bandeira cobre os filhos de Jesus. Teu cavalo corre, tua espada reluz, tua bandeira cobre os filhos de Jesus. Oh, yeah. Um ponto de louvação, um dos mais belos, na voz de Carlos Bubi. Nessa casa de guerreiro, Ogum, vim de longe pra rezar. Ogum, rogo a Deus pelos doentes. Ogum, com fé em Obatalá. Ogum, Ogum, salve a casa santa. Ogum, os presentes e os ausentes. Ogum, salve nossas esperanças. Ogum, salve os velhos e as crianças. Ogum, preto velho ensinou. Ogum,
na cartilha de Aruanda. Ogum, que Ogum não esqueceu. Ogum, como vencer a demanda, qualquer demanda. Ogum, e a tristeza foi embora. Ogum, na espada do guerreiro. Ogum, e a luz do romper da aurora. Ogum, vai brilhar no mundo inteiro. Ogum, saravá, Ogum. Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Ogum é meu pai, Ogum é meu guia, Ogum é meu pai, seus 7 ondas, filho da Virgem Maria. Ogum é meu pai, Ogum é meu guia, Ogum é meu pai, seus 7 ondas, filho da Virgem Maria. E um ponto da subida de Grande Pai Ogum. Mandei arriar seu cavalo para Ogum viajar. Mandei arriar seu cavalo para Ogum viajar. Ele vai pra terra de Nossa Senhora da Glória. Ele vai, mas torna a voltar. Ele vai pra terra de Nossa Senhora da Glória. Ele vai, mas torna a voltar. É madrugada, bate a dar rum, toca a alvorada, que aí vai Ogum. É madrugada, bate a dar rum, toca a alvorada, que aí vai Ogum. Seu Ogum 7 ondas, a benção, meu pai. Quem é filho de Ogum, roda, balança e não cai. Seu Ogum 7 ondas, a benção, meu pai. Quem é filho de Ogum, roda, balança e não cai. Ogum, salve dia de Ogum, salve sua força, salve seu axé, salve sua bênção, meu pai.